a quarta-feira, para nossa turma, não tem aula. É o único dia assim. Cara, você acredita que eu estava imaginando na quarta-feira mesmo, Tá, acredito. Na quarta não tem aula. dia 8, aí Nem. poderia ser à tarde ou à noite, né? O melhor horário que desse para vocês. É, é porque tem que ser democracia, né? Eu queria que fosse à noite. Isso, aí Seria quando melhor. tiver já a maioria aí, a gente decide. Só desligar Aí o aqui senhor tá no PC do senhor ou no PC daí do IF? o meu. Ixi, Maria. Eu trouxe, né, o computador. Achei bem tranquila a viagem de Natal para cá. E só morar onde Natal? Sou do Natal também. Eu vou ter que me É, lascar. eu moro em Natal, lá em Ponta Negra. Ixi, aí é rico. Aí fica um pouquinho longe por causa disso. Tipo, se eu morasse na Zona Norte, ia ser mais perto. É exatamente onde eu moro. Ah, tu mora em Natal, né? Não mora aqui em João Câmara, não. Não, é na Zona Norte ainda mais. Mas eu gostei do campus, né? É bem amplo. Ainda não conhecia, né? Conheci hoje. Vocês com certeza vão gostar quando conhecerem. Quem não conhece, né? O senhor já foi no Central? Já não. Já conheço Pronto. lá. É, tipo, do mesmo patamar? Sim, distância? O campus central em Natal. Sim, é. Porque eu nunca fui no de Jocana. No Você Central, fala o tamanho do é, o campus, tá? tamanho. É. Eu acho que o tamanho pode ser o mesmo, né? Mas assim, tem uma área que ainda está meio deserta, né? Que sem nenhuma construção. Ah, entendi. A Ábida, não foi bom porque não veio ninguém. E ninguém me deu satisfação, né? Também. Aí zera tudinho. É bom assim. É guerra. Acho que essa presencialidade, não sei, acho que uma boa parte não está querendo dos alunos. Tipo, para quem mora em João Câmara é de boa, então perto. Agora, quem mora em Natal, para eu. Pronto, eu não iria, não. Para assistir uma aula, eu não ia nem a pau. Ixi, Maria, daqui de Natal para ir João Câmara assistir uma aula. Só me desculpa. Agora, sendo de João Câmara, eu ia de boa. A turma de vocês, como é uma turma grande, só vai voltar mesmo em janeiro, né? Aí em janeiro vai voltar todas as disciplinas. Mas a gente vai terminar no remoto, né? Essa disciplina a gente vai terminar ela no remoto. Aí Termina quando essa dia disciplina? 20 agora é a terceira fase, né? Que são as turmas com até 30 alunos. Oi, Anthony, tudo bem? Boa tarde. Ai, ai, ai. Aí, por exemplo, turma que tem até 30 alunos, 32, vai voltar dia 20, né? Como nossa turma é uma turma de 38 alunos, tá desorientado em quê? Na disciplina, Antônio? Pois é, a sala, aqui ela tem um eco, dá um certo eco na voz, e as janelas com vento ficam fazendo barulho também. Tem uma acústica bacana ela aí, professor. Professor, o ar-condicionado aí é bacana ou... Bom, eu estou aqui do lado do ar-condicionado, para vir mesmo em cima de mim, porque eu sou calorento. Mas, no geral, eu acho que isso é regular, sabe? Se tiver muito cheia a sala, eu acho que talvez não fique muito frio. Professor, eu cheguei um pouco atrasado, não peguei o que o senhor estava falando anteriormente. Nossa turma vai voltar, no Não, caso, não vai não? só na Presencial? quarta fase. Pelo menos na minha disciplina, não, porque Vixe, Maria. são 38 alunos, aí
fica remoto, sabe? Mas nem aparece todo mundo nas aulas. Como? Nas aulas, acho que nem aparece todo mundo. Mas é porque conta os que estão matriculados, né? Você mora em João Câmara ou em Natal? Moro um pouco após João Câmara aqui, em Parazinho. Sim. Agora, por exemplo, nós temos 12, né? Estão. Mas matriculados são 38. Somos 13. Eu acho que a gente já pode começar vendo a questão da prova, né? Discutindo o horário e o dia. Miqueias falou que na quarta-feira vocês não têm nenhuma atividade. Eu até estava pensando na quarta-feira mesmo, no dia 8, como proposta, né? Para realização dessa prova. E aí, o que é que vocês acham? Pode escrever aí no chat qual seria o melhor horário. Eu acho que à tarde ou à noite seria melhor, né? Pra mim, à noite seria... A noite será mais promissor, acredito. Homem, tô com o Anthony. A noite é mais de boa pra mim, eu trabalho. Como é, Anthony? A noite eu acho que é mais promissor. Você prefere a noite? Eu acho que boa parte prefere a noite também. O pessoal aqui também está se manifestando que é melhor à noite, outros falam que é qualquer horário, que devido a alguns trabalharem, né? Inclusive, gente, eu estava pensando, a partir da próxima semana, de combinar com vocês, para nós termos 2 horas de aula na quinta-feira, para eu ficar livre na sexta, para eu poder viajar para Natal mais cedo. Eu queria saber se poderia ser possível isso aí. Rapaz, por mim pode, que aí o sexto começa mais cedo ainda, olha. Que aí a gente faria a nossa aula na quinta-feira de 3h30 até 5h30. Ficaríamos 2 horas, aí dávamos um intervalozinho, né, para dar uma relaxada e voltava. Mas assim, vamos deixar para pensar, vocês pensam nessa proposta, mas por enquanto vamos decidir aqui a prova. Infelizmente, como vocês vão fazer em casa, a prova vai ser individual, certo? Se nós, por exemplo, tivéssemos presencial e a prova fosse presencial, poderíamos pensar em fazer em dupla. Tá? Porém, como é em casa, vocês podem fazer consulta e tudo mais, então a prova vai ser individual mesmo. Bom, então, como a maioria que tem se manifestado, né, que pode ser na quarta-feira mesmo, ou à tarde ou à noite, então vamos deixar à noite, um horário da noite que todos vocês, uma boa parte de vocês trabalham, não é? A gente pode deixar das 18... perfeito. Das 18, aí tem 17, 20, 21, até as 22 horas. Das 18 até as 22 horas. O senhor disse que ia ser 5 horas, deixa até as 23, ó. Seja bonzinho. Tá bom, vou deixar até as 23 horas. Aí eu botei. Ninguém me agradece depois. Então, olha, a prova será, vou colocar aqui no chat. Dia 8/2/2021, das 18 às 23 Professor horas. João está se manifestando no chat aí, está perguntando se pode ser das 19. Olha aí. Aí das 19 seria até a meia-noite, né? Até meia-noite, Pode, é uma alternativa. Mas tem que ver se o senhor aprova. Por mim, tudo bem. Eu acho que Vocês concordam? Pode ser também. Eu concordo. Não tem problema, não. Ajuda ele. Também trabalho. Tá bom, então. Ninguém Ninguém quer prejudicar o coleguinha, não.
Pode ser até as 23h59. Olha. Joia. Aí deu bom. Então, prova agendada. Tá ok, João, beleza. Prova agendada. E aí eu já vou deixar ela programada para entrar no ar às 19 horas. Certo? Às 19 horas a prova ela já vai entrar no ar. E aí vocês têm até a Professor? meia-noite. Professor, Hã? Vai, sua Natália, prova pode vai falar. ser pelo Forms, é? Não, eu vou colocar o arquivo em PDF, como eu faço com as listas, e vocês vão responder em uma folha, né, de papel, de preferência na ordem das questões, colocam o nome de vocês assinado em todas as folhas, certo? Mas na prova, é obrigatório assinar, certo? Todas as páginas. Certo. E vai ter Bom. em torno de quantas questões? Como é, Miqueias? Eu não entendi. Eu não falei, não, professor, foi Natália. Eu ainda não entendi Vai como é. ser em torno de quantas questões? E no máximo 10. Tá certo, obrigada. Máximo 10 questões. Certo? No caso, essa prova, professor, vai ser o quê? Praticamente uma lista que o senhor passa habitualmente, porém com um período de fazer Você entrega baseia mais curto, no caso. Estudam pela lista, né? Pelo livro, se vocês tiverem, né? Também pode ser interessante, os slides, mas o estilo de questões da prova vão ser bem parecido com o estilo de questões da lista, certo? Ser mais ou menos nesse mesmo nível. Bacana. Bom, deixa eu projetar aqui minha tela. Gente, eu gostei do campus aqui de João Câmara, é um campus bonito, né? Bem amplo. Gostei bastante da recepção também. E gostei. Fiz um tour hoje pelo campus, conhecendo, né? Quando vocês vierem para a presencialidade, né? Aí vão ter essa oportunidade de conhecer o campus. Aconselho fazerem um tour pelo campus para conhecer, né, todos os ambientes. A viagem é rápida, eu não achei. É tipo como se fosse uma reta, quase, para chegar aqui. O senhor foi de veículo quanto tempo? De Ponta Negra é mais perto, né? Vim de carro próprio. 1 hora, professor, levou mais. Quando chega na Zona Norte, menos de 1 hora chega. E olha que eu nem vim assim muito rápido, sabe? Vim tranquilo, sem Eu saí de Natal. Saindo de Natal, você pega a estrada para cá bem mais ligeiro. Bom, gente, vamos continuar aqui com o conteúdo, né? Que é onde a gente parou na aula passada. Até onde a gente encerrar hoje a aula é que vai cair na prova, tá bom? Que eu não sei se vai dar para terminar hoje esse conteúdo de potencial elétrico. Não sei se vai dar para terminar todo esse conteúdo hoje, né? Com vocês. Então a gente parou nessa parte aqui sobre o movimento de carga na presença de um campo elétrico. Nós vimos até então, né, e isso é fundamental, que o campo elétrico ele é a base, basicamente, de todos os fenômenos elétricos, sejam eles colombianos, né, lá pela lei de Coulomb, ou até mesmo quando a gente viu lá as superfícies gaussianas, né, fechadas e tal,
Lembrando que esse campo ele sai da carga positiva, né, e entra na carga negativa, e é esse campo em regiões que você vai determinar e vai surgir, não é, esse potencial elétrico. O potencial elétrico ele está relacionado com a capacidade, né, de um corpo que esteja eletrizado, né, ele ser atraído ou repelido em uma região, né, que esteja ali com um campo elétrico. Aí nós vimos aqui, por exemplo, quando nós tivermos uma variação de potencial elétrico, né, entre dois pontos, nós vamos considerar apenas os potenciais nessas regiões, ou seja, no ponto inicial e no ponto final. E aqui, por exemplo, nós temos essa variação, né? ΔV, que é igual a ΔV final menos o inicial, ou seja, o potencial elétrico no ponto final menos o potencial elétrico no ponto inicial. A variação da energia, né, potencial, ela é dada justamente por essa equação, né? A variação da energia potencial, ela é igual ao produto da carga vezes a variação do potencial elétrico. Veja que na própria pronúncia pode ser que a gente se confunda de energia potencial com o potencial elétrico, mas são coisas diferentes, né? A energia lá vai estar armazenada na carga, ela vai existir. Porém, esse potencial ele só vai ser gerado quando ele for provocado através de interação com outras cargas. E aí nós vamos considerar aqui esse potencial elétrico, essa variação, como sendo a final menos a inicial. E aí apenas vai interessar esses dois pontos. Essa variação, no caso aqui da energia potencial, ela pode ser positiva, negativa, né, também. Isso dependendo da carga e da variação do potencial. Essa variação da energia potencial ela também pode ser nula se, no caso, o potencial final for igual ao potencial final. Porque se nós temos aqui uma diferença, né? Se o potencial final for igual ao inicial, fazendo aqui a diferença, vejam que vai dar zero, né? E aí, todo e qualquer valor que multiplicar aqui zero vai dar zero. Então, o potencial vai ser nulo quando o potencial inicial for igual ao final. Como a força elétrica, no caso, ela é conservativa, a variação aqui, ó, da energia potencial, entre a energia potencial do ponto inicial e final, é a mesma para qualquer trajetória que ligue esses dois pontos, né? Como eu falei para vocês, apenas vai interessar o ponto final e inicial desses potenciais elétricos. O trajeto, o caminho que é percorrido, tipo do potencial inicial para o final, não vai interessar. Pode ser qualquer caminho, qualquer trajetória. Porém, o que vocês vão pegar para os cálculos, né, para fazer as contas, é apenas o potencial final e o inicial. Interessa apenas o ponto de partida e o ponto de finalização desse potencial elétrico. O caminho percorrido não vai interessar, certo? Para a gente. E aí vem o seguinte, o trabalho realizado pelo campo, esse trabalho é justamente em relação ao deslocamento, certo? Dessas cargas que vão se deslocar de um ponto inicial para um ponto final. Então, a gente pode relacionar essa variação da energia potencial com o trabalho realizado pela força elétrica, que, na verdade, quem realiza esse trabalho não é a força elétrica inteiramente. Por quê? Porque quem gera força elétrica é campo elétrico. Então, na verdade, o campo é que está realizando o trabalho, certo? Quando a partícula vai se deslocar de um ponto inicial para um ponto final. E aí a gente vai usar justamente essa relação, né, conservativa, que o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial. Veja que esse sinal negativo indica que o trabalho está sendo realizado pelo campo sobre a partícula e que esse potencial ele é espontâneo. Né? Essa energia potencial aí, na verdade, ela é espontânea, ela vai existir ali espontaneamente e sai de uma região de alta energia para uma baixa, por isso que esse sinal é negativo. No entanto, essa variação ela vai depender também da carga, não é? Essa variação da energia interna, nós vimos, né, aqui nessa equação, ela também vai depender da carga, assim como do potencial, né?
E aí a gente pode relacionar o trabalho com a variação da energia potencial. Olha, o trabalho aqui, como ele é igual a menos a variação da energia potencial elétrica, e a variação da energia potencial é o quê? É o produto da carga vezes a variação do potencial elétrico, que é o potencial final menos o inicial. Então, o trabalho aqui, realizado pelo campo, ele é igual a menos a carga, multiplicando aqui essa variação, que é o final menos o inicial, certo? Isso em termos de potencial elétrico, a gente está tratando aqui, certo? Apenas interessa o inicial e o final, o caminho não vai nos interessar. Então, gente, até agora, nós atribuímos o trabalho a uma força. No entanto, a gente pode também dizer que esse trabalho é realizado pelo campo elétrico sobre a partícula, porque naturalmente, olha, o campo elétrico é que vai produzir a força, né? Como eu falei para você, na verdade, esse trabalho, apesar desse trabalho ser o produto da força elétrica, mesmo o deslocamento, né? No entanto, essa força, ela é gerada pelo campo. Toda e qualquer força elétrica é gerada pelo campo elétrico. Então, na verdade, quem está produzindo esse trabalho é o campo. E esse trabalho ele pode ser positivo, negativo ou nulo. Da mesma forma que a variação da energia interna. E esse trabalho, ó, ele não vai depender também da trajetória da partícula. Tanto a variação da energia potencial elétrica quanto o trabalho vão depender da trajetória que essa partícula vai percorrer, por exemplo, de um ponto A até um ponto B. Vai depender disso daí, do caminho que percorre. O que vai interessar apenas são os pontos iniciais e finais desses potenciais. Bom, agora a gente vai entrar nessa parte da conservação da energia. E aí vocês podem lembrar lá na mecânica. Vocês já pagaram disciplina de mecânica no curso? Já, professor. Já, né? Lá em mecânica vocês estudaram energia mecânica? Eu não lembro, não. Bom, então, a energia mecânica, ela é o quê? Ela é a soma da energia potencial mais a energia cinética. Né? A energia cinética é a energia de movimento. E a energia potencial, ela está associada, certo? À energia que aquele corpo tem armazenada, ou que esse objeto ele pode estar a uma certa altura, aí você solta esse objeto, então ali ele vai ter energia potencial. Você também pode ter energia potencial associada ao sistema massa-mola. Pessoal, eu estou sem máscara porque eu estou aqui na sala sozinho, viu? Como eu estou aqui sozinho, aí eu fiquei sem a máscara mesmo. Porque também em casa, quando eu estou sozinho, eu fico sem máscara. Vai nada, professor, vai nada. Mas então, quando a gente trata aqui da conservação da energia, a gente lembra lá da conservação da energia mecânica, que o somatório da potencial mais a energia cinética, esse somatório ele é nulo, certo? Ou seja, ele é igual a zero. Sempre, por isso que a energia ela está sempre se conservando, porque o resultado desse somatório é sempre uma constante. Aí, por exemplo, se uma partícula carregada se move na presença de um campo elétrico, né, para essa partícula se mover, você tem que ter ali um campo elétrico que vai gerar essa força elétrica, né, que vai possibilitar essa partícula se deslocar devido à atração e à repulsão. Né? E aí ela vai estar se deslocando de um ponto a outro. E aí você vai ter essa variação de potencial elétrico. Como ela está se movimentando, essa partícula também tem ali energia cinética, que é a energia de movimento. Né? Então, ó, se uma partícula carregada se move na presença de um campo elétrico sem ser submetida a nenhuma outra força, além da força elétrica, essa energia mecânica ela se conserva. Ou seja, a energia
cinética, ela seria igual a potencial, né? Por isso que o somatório ele vai dar uma constante aí. Aí vamos supor que seja possível atribuir uma energia potencial elétrica apenas à partícula. Nesse caso, podemos escrever a conservação da energia mecânica quando a partícula se deslocar de um ponto I, né, de um ponto inicial, para um ponto final, ponto F. Aí vejam que a energia potencial inicial mais a energia cinética inicial, ela vai ser igual ao quê? A energia potencial final mais a energia cinética final. Porque a mecânica, ela vai ser igual ao quê? A variação da energia potencial mais a variação da energia cinética. Só que aí vejam que, como você tem uma variação, vai ser a energia cinética final menos a inicial. Aqui ele só separou os termos, certo? Separou a energia potencial inicial mais a cinética inicial, que é igual a potencial final mais a cinética final. Ou, simplesmente, nós temos aqui que a variação da energia cinética é igual a menos a variação, da energia potencial elétrica. Então, nós temos essa igualdade aqui em relação a essas energias para que elas possam se conservar no sistema. E aí, a gente pode combinar essa equação aqui, 24,8, quer dizer, com a 24,4. A 24,4 é justamente aquela equação em que a variação da energia potencial elétrica ela é igual ao produto da carga pela variação da energia potencial, né? Veja que aqui nós temos menos. Como, olha, a variação da energia cinética é igual a menos a variação da energia potencial, e essa energia potencial é o produto, olha, da carga pela variação do potencial elétrico, então posso dizer que a energia cinética é justamente igual também a esse produto da carga vezes o potencial elétrico, né? Vezes essa variação do potencial elétrico. E aí eu fico menos a carga aqui multiplicando essa variação do potencial final menos o potencial inicial, né? Então eu tenho aqui justamente essa equação para se calcular a variação da energia cinética, que é igual justamente à variação da energia potencial elétrica. Aí nós temos essa outra situação aqui, que é o trabalho realizado por uma força externa, né? Então vejam que até então a força ela estava sendo realizada pelo sistema, né? Esse trabalho ali era realizado pelo sistema. Agora a gente vai ver situações em que esse trabalho que está sendo realizado pelo sistema, ele é externo, ele não é interno ao sistema. Pessoal, vou só desligar aqui minha câmera para não diminuir a qualidade da transmissão. E a internet aqui do campus também não está muito boa, sabe? Bem, então, se uma partícula carregada se move na presença de uma força elétrica e de outra força qualquer, a outra força ela é chamada força externa e é frequentemente atribuída a um agente externo. Então, olha, a força externa ela pode realizar trabalho sobre a partícula, certo? Mas não é necessariamente conservativa. E, portanto, nem pode ser associada à energia potencial. E aí nós podemos levar em conta, olha, o trabalho externo, como WEXT, né, que indica que esse trabalho é externo, realizado por uma força externa. E aí a gente acrescenta ao termo, olha aqui, essa energia inicial, né? Então, nós temos a energia inicial somada com esse trabalho da força externa. Com isso, nós vamos ter justamente essa energia final. Tem que o trabalho agora, que está sendo realizado no sistema, ele é um trabalho externo. Então, você vai somar esse trabalho com a energia inicial. Tanto trabalho quanto a energia tem a mesma unidade, né? Que é o Joule no SI. Então, nós temos que a energia inicial, olha, essa energia inicial é quem?
é a energia potencial inicial mais a energia cinética inicial. Mas, olha, esse trabalho aqui da força externa, que vai ser igual ao quê? A energia final, que é a energia potencial mais a energia cinética final. Então, veja que esse trabalho da força externa, ele vai se somar com a energia que o sistema tinha inicialmente. E ele vai se somar e eu vou ter uma energia final. Que aí essa energia final é a soma da potencial mais a cinética, né? Sempre a gente vai estar se referindo a essas duas formas de energia. De repente pode acontecer da energia potencial ela ser nula e ali final e você ter só a energia cinética. Pode acontecer, ou vice-versa, certo? Então, isso aqui pode acontecer em um sistema. E aí, ó, nós vamos explicitar e vamos usar a equação 24.4, que é a equação que a variação da energia interna é igual a menos o produto da carga vezes a variação da energia potencial. Então, a gente vai explicitar essa equação em termos da energia cinética, da variação da energia cinética, né? E aí a gente pode escrever ela dessa forma, somando, ó, com o trabalho externo. Eu tenho que a variação da energia cinética vai ser igual ao quê? A menos a variação da energia potencial elétrica, mais, olha, esse trabalho da força externa do sistema. E aí eu tenho, ó, que a variação da energia cinética ela pode ser igual ao quê? A menos o produto da carga, vezes a variação da energia não, vezes a variação aqui do potencial elétrico, mais o trabalho realizado por uma força externa. Então, veja que a gente chega aqui em uma outra equação, quando nós temos aí o trabalho realizado no sistema por uma força externa a ele, certo? Aqui nessa situação do trabalho realizado pelo campo, ó, nós chegamos nessa equação aqui, ó, que é justamente da variação da energia cinética, quando você tem um trabalho realizado aqui pelo campo, ou seja, pelo próprio sistema. Então, você não vai ter uma força externa aqui atuando nessa situação. Porém, quando nós temos um trabalho realizado por uma força externa, vejam que aqui, ó, esse trabalho vai se somar com a variação da energia potencial elétrica, certo? E essa variação aqui, olha, da energia potencial elétrica é justamente o produto da carga vezes a variação do potencial elétrico, certo? Então, olha, o trabalho realizado pela força externa, ele pode ser positivo, negativo ou nulo, né? Dependendo justamente aí da natureza da carga. E aí, se você tiver, por exemplo, que o potencial inicial é igual ao final, esse trabalho ele pode ser nulo. E a energia interna do sistema ela pode também aumentar. Essa energia, né, potencial elétrica do sistema, ela pode aumentar, diminuir ou permanecer na mesma também, dependendo dessas condições de carga, de potencial elétrico, certo? Tudo depende da situação, de como aquele sistema ele vai se encontrar. Dependendo da situação, de como esse sistema ele se encontre, aí você vai ter as características que vão especificar justamente como esse sistema ele vai se comportar, tá bom? Nós temos aqui, em um caso especial, por exemplo, em que a partícula ela está parada antes e depois do deslocamento. Então, se ela está parada, o que é que vai acontecer?
a energia cinética ela vai ser nula. Aí vocês podem estar se perguntando, mas professor, por que essa energia cinética vai ser nula? Ela vai ser nula justamente porque, se não ocorrer movimento, nós não teremos energia cinética, apenas energia potencial, certo? Aí nós temos justamente que aquelas equações, não é? Vão ficar aqui, ó, apenas com o trabalho da força externa. Olha, esse trabalho da força externa que é igual ao produto da carga vezes a variação do potencial elétrico, tendo em vista que a energia cinética inicial é igual ao final, ou seja, ela é nula. Se ela é nula, ó, vamos voltar aqui na equação. Se isso daqui, ó, é nulo, então eu fico o quê? Passando essa variação, passando esse potencial aqui, ó. Na verdade, não seria nenhum potencial. Vamos passar aqui esse trabalho da força externa. Se eu passar esse trabalho da força externa para o primeiro membro, tendo em vista que essa variação aqui da energia cinética é nula, eu vou ficar justamente com essa equação, que o trabalho da força externa ele é igual ao produto da carga vezes a variação do potencial elétrico, quando eu tenho a variação aqui, ó, da energia cinética sendo nula. Essa variação sendo nula significa que a energia cinética inicial ela é igual à energia cinética final. Tá certo? Então, ó, nesse caso especial, esse trabalho da força externa ele vai representar apenas o trabalho, ó, para deslocar a partícula na presença, olha, de uma diferença de potencial. Ou seja, de uma DDP aqui, e uma tensão, né, gerada justamente em decorrência desses dois pontos aí, inicial e final, que você vai considerar no sistema. Então, olha, o trabalho da força externa ele vai ser igual a menos o trabalho, certo? Aqui realizado. Esse trabalho ele é negativo justamente porque ele é um movimento espontâneo aí de um potencial alto para um potencial baixo. Energia em eletrovolts, certo? É uma outra forma de você representar em termos de unidades, certo? Em termos de unidades, você representar tanto o trabalho quanto a energia, seja ela potencial ou seja ela cinética. Então, nós temos essa unidade aí, eletrovolts, também para a energia. Então, olha, na física atômica e subatômica, a medida das energias, olha, em Joule, que é justamente a unidade de energia do Sistema Internacional de Unidades, a energia, ó, no SI, ele vai envolver potências, né, negativas de 10. Uma unidade mais conveniente, ó, que não faz parte do SI, é o electronvolts, que é definido, ó, como o trabalho necessário para deslocar uma carga elementar. E essa carga elementar, né, que é representada por esse Ezinho aí, ele pode ser o elétron ou o próton. E o valor dessa carga elementar é quanto? Quem lembra aí? Quem pode me dizer? Qual carga, professor? Seja ela de um próton ou de um elétron. 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso mesmo, Miquel. Então, essa carga elementar, não é? Seja de um próton ou de um elétron, ela equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19. Se for de um elétron, ela é negativa, não é? Se for de um próton, ela vai ser positiva. E aí nós teremos justamente essa diferença de potencial entre um ponto inicial e final, que é o em volt. E aí, ó, de acordo com a equação, né, ele é igual ao quê? Ao produto da carga vezes a variação do potencial elétrico. E assim nós ficamos. 1 eletrovolts em joules, ele equivale a isso aqui, ó, a 1,602 vezes 10 a menos 19 joule. Por quê? 1 eletrovolts, nós temos aí um elétron. E aí a carga de
E um elétron, ela é o quê? 1,6 vezes 10 a menos 19, não é? E a unidade de volts também pode ser joule por coulomb, não é? Seria a energia potencial elétrica dividido pela carga. Aí, olha, a gente corta aqui coulomb com coulomb, ficamos com joule, certo? Ficamos aqui com joule. A 1,6 vezes 10 a menos 19 joule equivale justamente a 1 eletrovolts. Que eletrovolts também pode ser unidade para energia potencial elétrica, para trabalho. Tá falhando só para Anthony ou para outras pessoas? Não, às vezes fala aqui para mim também. Pode ser a internet do campus que pode estar oscilando. Tá de boa, pessoal, dá para entender o que você fala. Só uma interferência. E também, eu estou aqui dentro da sala e dá um eco aqui dentro. Você está dando aula do campus, é? Aqui Tá do dando campus. um eco, mas aqui a transmissão tá boa. Sim. E o eco também, eu acho que não está influenciando nada de mal, não. Tá certo. Então depende também da internet, né? De cada um de vocês também. Acontece às vezes em algum horário não está muito boa, né? Por isso que eu desliguei a câmera, porque às vezes diminui também a velocidade, sabe? Sim, dá para entender, professor. Só que tava dando umas falhazinhas, uns cortezinhos, que é isso? Tá bugado aqui. Tá bom, tá certo. Mas aí, só para eu repetir essa parte aqui, em relação à unidade, certo? De energia potencial elétrica, então, essa energia potencial elétrica, assim como o trabalho, pode ser dado também em eletronvolts. E aí vocês têm que saber, ó, que 1 eletronvolts equivale a 1,6 a menos 19 joule, certo? Que pode ser que a questão dê a unidade em eletronvolts, aí que você expresse de acordo com o SI, e aí para expressar de acordo com o SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, você tem que passar para joule. E aí faz essa regrinha de 3. 1 eletronvolts equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Certo? Bom, então vamos fazer agora esse exemplo. Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver. Certo? Aí uns 8 minutos para vocês tentarem resolver essa questão, que diz o seguinte: ó, elétrons estão constantemente arrancados, os elétrons estão sendo constantemente arrancados das moléculas de ar da atmosfera por partículas de raios cósmicos provenientes do espaço sideral. Uma vez liberados, ó, esses elétrons eles estão sujeitos a uma força eletrostática associada ao campo elétrico produzido na atmosfera por partículas carregadas já existentes na Terra. Então, essa força elétrica, como toda e qualquer força, ela é gerada em decorrência do campo elétrico. Ó, veja que o campo elétrico, ó, está de cima para baixo, porém, como eu tenho aqui uma partícula negativa, né, nós vimos que o sentido do campo vai ser oposto ao da força, não é? E aí nós temos o sentido aqui do deslocamento, também mostrando que é oposto ao do campo, né? Aí ele pergunta a questão: qual é a variação da energia potencial elétrica de um elétron livre na atmosfera da Terra, olha, quando a força eletrostática faz com que ele se mova verticalmente para cima, de uma distância aí de 520 metros. Então, um elétron da atmosfera, ele sofre um deslocamento aqui para cima, devido a essa força elétrica associada ao campo elétrico. Então, ele quer saber justamente quanto que é essa variação da energia potencial elétrica de um elétron livre nessa atmosfera.
Professor, Não? licença. Tem que fazer aí. Não, sim. Mas eu vou ter que sair aqui, viu? Aconteceu imprevisto, então até a próxima semana. Não dê falta em mim, não. Tava assinando ela até agora. Valeu. Tá se sentindo mal? Não, é porque trabalho, vou ter que. Não dá não. Pra ficar. Ah, você vai para o trabalho, né? É, Aí nos mas vai. outros dias você não foi, Não, é não? porque hoje aconteceu uma coisa diferente no emprego. Ah, Eu entendi. tenho Aí que, você tem que. eu tenho que estar lá. Valeu, professor. Até o dia Valeu. da prova, né? O senhor corrige quando as listas para entregar? Próxima semana eu já vou começar, certo? Tá bom. O senhor Mas, bota a nota lá no Forms, né? Lá no sala de aula. sim, eu já dou a nota lá, Ah, né? Já beleza. dou a nota, devolvo com a nota. E a prova também eu devolvo Já com a nota. lá com a nota também. Aí Tá bom. depois eu adiciono no SWAP, certo? A média Tá certo, valeu. Boa. com as atividades. Bom, então vocês tentam aí um tempinho, tem para fazer essa questão. Tentem aí fazer, que aí eu já resolvo. Deixa eu projetar aqui de novo. Pronto. Eu acho que eu vou até parar nesse exemplo para não começar a outra parte, porque também a gente já está com pouco tempo e não vai dar para terminar. E aí o assunto também não cai na prova, né? Fica só dessa parte. E aí na quinta-feira eu finalizo esse conteúdo e já começa o assunto novo, se der tempo, né? Professor, desculpa perguntar, mas é que eu esqueci onde é que fica a parte que assina a presença. Nessa parte mural é que fica? A presença, você Sim. diz, da aula, Uhum. geralmente eu registro mesmo de acordo com o que eu vejo aqui participando do encontro, sabe? Às vezes eu faço chamada também, mas Assim, não fiz ainda. tá bom. Você tem alguma sugestão? Não, é porque eu também eu tava com o computador quebrado, aí eu recebi esse do dispositivo eletrônico, sabe? Que o campus deu uma ajuda para os alunos. Aí meio que eu tô ainda perdida, sabe, nas coisas. Sim, tá certo. Você está Eu- se encontrando aos poucos, né? É porque Josivane, oi. esse professor novo de física, ele não faz chamada igual o professor de mecânica fazia, não, com lista não. Ele baixa a lista do sala de aula mesmo, entendeu? Aham, entendi. Obrigada, viu, Anthony e Nada. professor. Tá certo. Obrigada. Eu quero dizer assim, obrigada a Anthony e obrigada ao professor também, entendeu? Tá. Obrigada. E aí, vocês estão conseguindo desenrolar? Professor, eu para ser sincero, eu não tô nem tentando. É Anthony que está falando, né? É. Ou Anthony, você não está tentando.
Acho que Felipe tá fazendo aí. Felipe é desenrolado em física também. Certo. Bom, então vamos fazer, né? Eu dei esse tempinho para vocês tentarem fazer, mas aí eu vou resolver com vocês agora, certo? Então, ó, ele quer saber justamente essa variação da energia potencial elétrica desse elétron livre aqui, ó. Veja que essa força elétrica ela é gerada por esse campo. Esse campo ó, ele tem sentido oposto ao da força, porque como nós estamos tratando aqui de um elétron, o campo ele vai ter sentido oposto ao sentido da força, certo? Porém, a força elétrica mostra aqui que ela está indo ao sentido do deslocamento, né, dessa partícula. Bom, então, para a gente resolver essa questão, nós temos aqui que ver alguns pontos importantes, né? O primeiro desses pontos é em relação à variação da energia potencial elétrica desse elétron. E essa energia potencial ela vai estar relacionada ao trabalho realizado aí por esse campo elétrico pelo elétron. E aí, no caso, essa variação da energia, olha, a potencial elétrica ela vai ser igual a menos o trabalho. Que nós vimos lá na aula. No entanto, olha, esse trabalho realizado por uma força constante, certo? Sobre uma partícula que sofre um deslocamento, ele vai dado por essa expressão aqui, né? Que vocês viram lá em mecânica. Trabalho é igual ao produto da força vezes o deslocamento. Porém, essa força aqui, ela é uma força elétrica, certo? Toda e qualquer força tem como unidade Newton no SI, e o deslocamento é dado em metros. E essa força, né, que é uma força eletrostática, que está relacionada com o campo elétrico, olha, através dessa equação aqui, que está em negrito, olha, força é igual ao produto da carga pelo campo, certo? Como nós estamos tratando aqui de um elétron, a carga desse elétron, que é uma carga elementar, ela equivale a menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, certo? Então, olha, substituindo a força, o seu valor na equação do trabalho, olha, e calculando esse produto escalar, né, olha, porque nós vimos que o trabalho aqui é o produto da força vezes o deslocamento, e essa força, olha, como ela é uma força elétrica, ela é igual ao produto da carga vezes o campo. Esse ângulo aqui, gente, que vocês vão considerar que é o cosseno do ângulo, é entre o campo e o deslocamento, certo? Aí, por exemplo, vocês podem olhar aqui na figura. Qual é o ângulo formado aqui entre o campo elétrico e o deslocamento? Seria qual? É um ângulo de 0 graus, 90, 180, quanto é? 0. Não, não é 0 não. 0 era se tivesse no mesmo sentido, o campo e o deslocamento. Como eles estão em sentidos opostos, então 180. esse ângulo Entendi. é de 180 graus, certo? Ó. Esse ângulo, que é entre as direções do campo elétrico e o deslocamento, ó, como o campo aponta para baixo, ó, e o deslocamento aqui aponta para cima, ó, como vocês observam na imagem, você tem um campo elétrico apontando para baixo, o deslocamento está para cima. Eles têm sentidos opostos, então o ângulo aí é de 180 graus. Aí o cosseno de 180 é menos 1, certo? Então nós vamos ter aqui, ó, que o trabalho ele vai ser igual ao quê? Ao produto da carga, que é menos 1,6 vezes 10 a menos 19, que a gente está tratando aqui de um elétron, vezes o campo, ó, que é 150, vezes o deslocamento aqui no caso, que é de 520 metros, né? Que a questão deu lá que esse deslocamento era de 520 metros.
O cosseno de 180 é menos 1. Aí tem como eu vou ter menos 1 multiplicando aqui esse sinal negativo, menos com menos dá mais. E aí, esse produto, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes 150, vezes 520, você fazendo essa operação aqui, vai dar que esse trabalho, ó, deixando em notação científica, ele vai ser igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 14 Joule, certo? Então, esse é o trabalho aí realizado nesse deslocamento desse elétron livre. Então, esse é o trabalho. Como, olha, nós temos aqui, nós vimos que a variação da energia potencial elétrica é igual a menos o trabalho, olha, substituindo aqui o valor de 1,2 vezes 10 a menos 14 Joule, nós ficamos com a variação de energia interna não, de uma variação de energia elétrica, de energia potencial elétrica, de menos 1,2 vezes 10 a menos 14 Joule. Então, essa é a resposta, porque a questão queria saber quanto que era essa variação da energia potencial elétrica. Porém, nós tínhamos dados aí para calcular esse trabalho. Como o trabalho é igual a menos a variação, né, como a variação da energia interna, como a variação da energia potencial elétrica é igual a menos o trabalho, é só você substituir o valor do trabalho aqui calculado. E aí nós chegamos justamente nessa resposta, certo? Vocês entenderam a questão? O mais complexo aqui era justamente em relação a esse ângulo, né? Professor, explica mais uma vez, por favor. Qual parte? Ó, deixa eu voltar aqui. Porque como ele quer a variação, olha, da energia potencial elétrica, que é o ΔU aqui, olha, esse ΔU, ele é igual a menos o trabalho. Então, se eu calcular o trabalho, eu justamente vou poder encontrar essa variação da energia potencial elétrica. Aí o trabalho, olha, ele é calculado de que forma? Ele é igual ao produto da força vezes o deslocamento. Por essa fórmula aqui, certo? Você calcula o trabalho. Só que essa força não é uma força elétrica, e essa força elétrica é calculada, ó, por essa equação, que é o produto da carga, certo? Vezes o campo. Força é igual a Q vezes Z. Aqui. Aí eu substituo aqui nessa equação, ó, força por esse produto aqui, da carga vezes o campo. E eu sei que essa carga aqui, ó, como é de um elétron, a carga dela é de menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, certo? No entanto, olha, eu chego a essa equação para o trabalho, substituindo o valor da força, ó, que vai ser o produto da carga vezes o campo vezes o deslocamento. Porém, aqui, como são grandezas vetoriais, eu vou levar em consideração, para o cálculo aqui do trabalho, o cosseno desse ângulo aqui, certo? Que é o ângulo formado entre esse campo elétrico e o deslocamento, certo? Como ó, o campo está para baixo e o deslocamento está para cima, ó, o ângulo que eu teria aqui é de 180 graus. Aí, olha, o cosseno de 180 é menos 1. Aí, menos 1 multiplicando aqui esse sinal negativo, vai deixar o resultado do trabalho positivo, certo? E aí, eu realizando essa operação, multiplicando 1,6 vezes 10 a menos 19, ó, que é o equivalente à carga. 150 Newton por Coulomb é o campo elétrico. E nós temos que esse deslocamento é de 520 metros, certo? Então, realizando esse produto, eu chego aqui, ó, que o trabalho é igual a 1,2 vezes 10 a menos 14 joules, certo? Mas aí nós vimos o quê? Que a variação da energia potencial elétrica, que é o que a questão está pedindo, é igual a menos o trabalho. Então, olha, como aqui o trabalho é 1,2 vezes 10 a menos 14, eu substituindo aqui, eu vou ficar, então, que a variação da energia potencial elétrica é igual a menos 1,2 vezes 10
elevado a menos 14 joules. Tá certo? Compreendeu melhor agora? Sim. Ok. Bom, gente, já são 16h29. Então, só relembrando para vocês, né, que nossa prova é na próxima quarta-feira, não é? Das 19 até meia-noite. Eu vou estar programando durante a semana, certo? Tenham uma boa sexta-feira. E depois a gente vê em relação a essa questão se na quinta-feira a gente fica os 2 horários para ficar livre na sexta, tá ok? Então, boa semana para todos e tchau. Bons estudos aí. Professor, licença. O Sim, senhor vai postar no mural lá do sala de aula o dia da prova, tudo direitinho, o horário, porque eu sou meio vou desligado. colocar lá também, viu? Beleza, beleza. Obrigado. Pode deixar que eu vou colocar. Tchau. Bom fim de semana aí pro senhor.